A paz do Senhor a todos. Antes de tudo, me perdoem o atraso, mas eu tive problemas aqui com a conexão, não consegui com o meu notebook, deu problemas de vídeo, enfim, deu um problema sério. Então eu estou transmitindo via o meu celular e vamos em frente. Vamos seguindo e sem muita perda de tempo, agora que já perdemos um tempo precioso, mas glória a Deus por tudo, amém? Então eu quero, antes de tudo, orar para nós iniciarmos esta aula. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, eu te agradeço, Pai, te bendigo, te louvo por mais este tempo, por mais esta aula. Pai, eu peço que a tua direção sobre nós neste tempo, Pai, que o Senhor nos conduza em tudo, que o Senhor nos capacite, nos habilite, Pai. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor quer, Senhor Deus, nesta tarde para nós, para a tua igreja, Pai. Senhor, ajuda-nos, abre o nosso entendimento. Ó Pai Santo, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, Pai, para que aprendamos mais de Ti e sejamos edificados e fortalecidos, Pai. Ajuda os meus irmãos também que estão aqui comigo, Senhor, conectados. O Senhor também os fortaleça, os abençoe nesta tarde, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu tinha preparado, claro, né, alguns slides aqui para vocês, mas como não foi possível, vamos sem slide mesmo. Vocês vão ficar me vendo aqui, mas vamos para a nossa aula hoje, que é a lição de número 8, que tem o título de As causas da desunião devem ser eliminadas. Então, era um problema que estava havendo ali entre os judeus, né, e Neemias ajudou-os, né, a solucionar essa questão de desunião que estava havendo entre eles, né? Então, o nosso texto áureo hoje é o Salmo 133:1. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, né? E a nossa verdade prática diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus, né? Então, daí a importância da unidade, da união, né? E o Novo Testamento enfatiza muito essa questão, né? Da importância da unidade da igreja para o crescimento da obra, para a continuidade, né, da obra, para o crescimento do corpo de Cristo, né? Então, o nosso texto, a nossa leitura bíblica de hoje está no livro de Neemias, do capítulo 5, do verso 1. A lição ela dá um pulo do verso 2 ao 4, ao 5, aliás, mas eu vou ler todo, do 1 ao 12, para nós termos um entendimento melhor. Neemias 5, a partir do verso 1. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras do clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez?
Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então aí nós vemos um conflito que estava acontecendo ali entre os judeus por conta de algumas dificuldades financeiras que eles tinham, e alguns mais abastados acabaram emprestando dinheiro a juros, né, para os seus compatriotas, mas a juros abusivos, juros extorsivos, né, que eles não conseguiam pagar, né? E aqui o texto diz que o próprio Neemias acabou emprestando também dinheiro a eles, trigo, mas não com juros, né? E, então essa foi toda a questão que havia ali entre eles, né? Então, em princípio, surgiu um conflito, a revista diz que surgiu um conflito entre diferentes classes sociais, né? Então, os mais pobres, né, necessitados, havia, como o texto nos informa, havia fome, né? Então eles tinham dificuldade de conseguir comida e até para pagar os tributos também, né, que eram devidos ao rei. Então eles não tinham esses recursos e, consequentemente, acabaram tomando emprestado, né? E aqueles que tinham posses, né, tinham recursos, acabavam emprestando, mas com juros, né? E além de ser com juros, eram juros abusivos, que eram impossíveis de pagar, né? Então hoje a gente pode fazer um paralelo aí com o cartão de crédito, né? Que só para ter uma ideia, né? Era como se eles entrassem no rotativo do cartão de crédito e aí vira aquela bola de neve, não conseguiam mais pagar e tinham as suas casas, suas posses tomadas, o pouco que tinham era tomado, né? E muitas vezes até seus filhos e filhas eram tomados como escravos, como servos, para poder pagar aquela dívida, né? Então esse foi o conflito que começou a acontecer, né, em meio àquele povo que vinha do cativeiro, né, da Babilônia. Então o ponto 1 da nossa revista afirma que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro, né? Então, qual era a base dessa união, né? O que caracterizava isso, né? Porque se eles eram unidos, estava acontecendo ali, né? Então, qual era a base dessa unidade, dessa união? Então, eles eram o mesmo povo que confessava a sua fé no Deus único e verdadeiro. Esse era o ponto comum entre eles, né? Todos criam que Deus era o Deus criador, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Então, eles tinham a mesma fé, criam no mesmo Deus, né? E, então, isso os fortalecia, os unia, né? E também todos haviam experimentado o despertamento iniciado por Ciro e haviam cooperado na restauração de Jerusalém. Então, quando eles voltaram do cativeiro, eles tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo ali, que era reconstruir Jerusalém, que era reconstruir o templo, principalmente o templo que estava em ruínas, né? E também os muros em volta, né, de Jerusalém. Então eles tinham esse propósito, né? Voltaram com esse objetivo. Então, sob a liderança de Esdras e Neemias, eles estavam empenhados nessa questão da reconstrução do templo e dos muros e da cidade de Jerusalém, consequentemente. Então esse era o motivo que além de crerem no único Deus, crerem no Deus vivo, terem essa mesma fé, né, saber que eles eram o povo escolhido de Deus, eles agora tinham esse mesmo objetivo, tinham esse mesmo propósito, que era a reconstrução, né, a reconstrução dos muros, do templo e dos muros de Jerusalém. Então essa a característica, né? Essa era a base dessa união. Então o povo que professava a mesma fé e todos tinham experimentado, tinham passado por esse despertamento que foi iniciado por Ciro, né? Ciro que
conclamou os judeus, né, que foi despertado, né, como nós já vimos em outra lição, Deus despertou o coração de Ciro para que enviasse os judeus de volta para a sua terra, para que lá eles reconstruíssem o templo, reconstruíssem a cidade. Né? Então, esse despertamento começou no coração de Ciro, alcançou os judeus, então todos eles que tinham voltado tiveram essa experiência, né, desse despertamento espiritual para que eles pudessem restaurar a cidade de Jerusalém. Né? Então, o segundo tópico aqui diz que a união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Cristo. Né? Então, eu fazendo um paralelo, né? Então, da mesma forma que eles estavam unidos ali num mesmo propósito, tinham o mesmo objetivo, né, naquele momento, então hoje também, da mesma forma, a igreja de Cristo deve ser unida, deve estar no mesmo propósito, caminhando no mesmo rumo, né, com o mesmo objetivo. Então esse é o paralelo que nós podemos fazer, né? A união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Cristo, né? E lá em Gálatas 3:28 diz assim: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, ali naquele momento, estava havendo um conflito social entre os judeus, né, por uma questão financeira, uma questão econômica. Mas aqui Paulo afirma que já não há, né, não pode haver divisões aí, essas distinções, né, entre judeu e grego, escravo, liberto, homem e mulher. Por quê? Porque hoje todos nós somos um em Cristo Jesus. Estamos também unidos na mesma fé, fazemos parte do corpo de Cristo, né? Então somos o mesmo povo. Então não há distinção, não deve haver distinção entre nós, né, no nosso meio, né? Então, nesse sentido, a nossa união não se baseia em nacionalidade, nível social, cultural, seja qual for, né? Todos essas distinções. Oi, alô. A transmissão aqui está travada. Olha, acho que hoje vai ter que. Oi, alô. Olá, alô. Voltamos. Voltou. Voltamos. Voltou. Hoje está difícil. Mas está falhando. Está passando o avião. Eu não sei se vai conseguir, pode. Se não conseguir, perde perdão. Porque tá difícil. O som é com um pouco de eco, tá esquisito pra caramba. Vamos ver se melhora. Você tá com prevenido, né? Tudo bem. Bom, irmãos, realmente hoje está complicada a transmissão, mas eu creio que vocês perderam algum ponto que eu estava falando sobre a nossa unidade em Cristo, né? Que a nossa união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural. Todos somos um em Cristo, somos um corpo. A igreja é a unidade dentro da diversidade, não é uniformidade. Nós somos diversos, mas somos um em Cristo Jesus. Não é similaridade. O Espírito Santo ele opera na igreja e faz com que todos se tornem um coração e uma alma, conforme nós vemos lá em Atos 2:44, que quando a igreja iniciou era um coração e a alma de todo aquele povo, Eles eram um em Cristo Jesus, eles tinham o mesmo objetivo, Estavam ali, a igreja estava se iniciando, Então todos tinham o mesmo propósito, tanto que o texto diz que eles repartiam o que eles tinham, Aqueles que tinham mais vendiam as suas posses e doavam, os recursos para os mais pobres. Então havia essa unidade verdadeira entre eles. Então, quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua
plenitude. Né? E daí decorrem bênçãos, né, dessa unidade, que é o apoio espiritual que nós damos uns aos outros, levando a carga uns dos outros, suportando uns aos outros, né, no sentido do suporte, não é no sentido de tolerar, né, mas de dar o suporte. Muitas vezes sim, também até no tolerar, mas é muito mais no sentido de suportar, né, de dar suporte uns aos outros, né? É o fortalecimento, interceder uns pelos outros, dar testemunho, né? O nosso testemunho também é o importante, né? Então, tudo isso são bênçãos que decorrem dessa união entre o povo de Deus, né? E o item 3 da nossa lição diz que esta união é uma verdadeira força, né? Então, os judeus, mesmo numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e os muros da cidade, né? Então, mesmo sendo poucos e com toda a resistência, com toda a oposição que houve naquela época, eles conseguiram reconstruir o templo, né? Conseguiram reconstruir os muros, né? Então, por causa dessa unidade, né, eles sentiram forças, né? Porque um dava força para o outro, um apoiava o outro, e assim eles conseguiram, né, reconstruir o templo, reconstruir os muros, né? Então, mesmo sendo numericamente inferiores aos inimigos, mas pela sua união, eles conseguiram edificar o templo e os muros. E assim também nós, hoje, também da mesma maneira, como Igreja de Cristo, na nossa unidade, a obra prossegue. Na nossa unidade, né, nós conseguimos crescer espiritualmente, nós conseguimos apoiar uns aos outros, a obra do Senhor é realizada, né? Então é nessa unidade, porque se há divisão, se há discórdia, se há, né, divisões, desinteresse, sem dúvida a obra não prossegue, né? A obra não cresce, não há crescimento espiritual, a obra é paralisada. Naquele tempo houve a paralisia da obra, porque eles ouviram a voz dos inimigos, atenderam aquela voz e a obra ficou um longo tempo parada, né? Mas quando eles se uniram novamente, quando falaram, não, esse é o propósito, vamos em frente, né? Vamos na nossa unidade, na nossa união, vamos conseguir, então eles, né, realizaram o seu intento, né? Então, hoje, da mesma maneira, né, a união é o segredo da vitória da igreja, né? Nós vamos ter vitória na nossa unidade, né? Não é na discórdia, na desunião, isso aí não vai acontecer nada, né? E é interessante, irmãos, que a questão da unidade ela é um princípio muito sério, e a gente pode ver que a unidade, até quando há más intenções, né, se há unidade, elas acontecem, né? A gente vê isso lá atrás, tem um exemplo bíblico muito interessante, que é lá em Gênesis, na construção da Torre de Babel. Aquele povo lá, eles estavam com a mesma intenção, eles tinham o mesmo propósito, estavam unidos, né? Tinha aquela unidade, havia uma unidade ali, eles falaram, não, nós vamos construir aquela torre, vamos erguer aquela torre e chegar até o céu, né? Eles estavam num propósito, estavam unidos, né? Tinha união entre eles. Aí Deus olhou e falou assim, não, peraí, vamos acabar com essa brincadeira aí, né? Mas ali havia unidade de alguma forma entre eles, né? Então a unidade é algo muito sério, é um princípio muito sério. Nós precisamos pensar bastante nisso, nessa questão de como está a nossa unidade, como está a nossa união como corpo, como igreja de Cristo, né? Porque muitas vezes as coisas emperram, as coisas param, porque há discórdia, há desunião, né? Então isso é muito sério. Nós precisamos levar isso muito seriamente para que a obra de Deus prossiga, né, e ele seja glorificado, né? O item 2 aqui da revista fala que a união entre os judeus ela estava ameaçada, né? E qual era essa ameaça, né? Que era isso, né? Então ali o texto que nós lemos era uma grande injustiça social. Os mais pobres tomavam dinheiro emprestado dos mais ricos. Quem emprestava cobrava juros extorsivos, né? Como eu comentei. E quem não conseguia pagar o empréstimo tinha sua casa, terra e até mesmo filhos e filhas tomados. Isso foi causa de grande clamor entre os judeus.
e esse fato acabou chegando ao conhecimento de Neemias, né? O povo ali começou a reclamar, muitos se juntaram e falaram, não, isso não é possível, nós não dá mais, nós não conseguimos viver dessa maneira, né? Somos explorados, temos que pagar juros abusivos, extorsivos, não conseguimos pagar isso, né? Eles estão tomando a nossa casa, as nossas terras, né? Os nossos filhos também são tomados e não dá. Então esse clamor se levantou ali no meio do povo, Neemias tomou conhecimento desse clamor, né? E resolveu tomar uma atitude, né? Então, como se explica essa grande injustiça que havia ali entre eles? Qual era a razão dessa grande injustiça que acontecia ali em meio ao povo judeu? Então, em primeiro lugar, era a falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres, né? Porque se eles chegaram ao ponto de emprestar dinheiro a juros extorsivos, eles não tinham nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia dos seus irmãos, né? Seus compatriotas. Eles estavam objetivando o lucro, né? A intenção deles era lucrar, era ganhar mais, né? Já tinham dinheiro, já eram ricos, né? Mas queriam ganhar mais ainda. Então era falta total de amor, né? Então, por conta disso, eles cobravam juros extorsivos, o que era proibido, né, pela lei, né? Então, assim, eles pecavam contra seus irmãos, né? E lá em 1 Coríntios 8,12, a palavra diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo, né? O pecado é contra Cristo também, né? Não peca só contra o irmão, mas está pecando contra Cristo também, né? Então, os mais ricos estavam se aproveitando da situação dos mais pobres, demonstrando dureza contra os seus irmãos. Então, esse foi o motivo dessa injustiça, né? A base dessa injustiça era a falta de amor, de misericórdia dos mais ricos para com os mais pobres, explorando os mais pobres, né? Fazendo com que os seus irmãos, os seus compatriotas, sofressem ali, né? Mais ainda do que eles já sofriam, então demonstrando uma total falta de compaixão e de amor, né? Então, até que chegou um ponto que eles não aguentaram mais, né? Falaram, não, vamos ter que levantar um clamor aqui, pedir ajuda, porque não é possível continuar vivendo dessa maneira, né? E aí isso chegou aos ouvidos de Neemias, e aí ele tomou uma solução, né? Tomou uma posição, e aí que é o ponto 3 da nossa revista, que diz: Neemias solucionou o problema, né? E como ele solucionou? Como Neemias trouxe a solução desse problema? Ele convocou um grande ajuntamento, confrontou aqueles que praticavam a injustiça, né? Como nós lemos no texto. Ele falou: meus irmãos, não é possível, não podemos fazer isso. Vocês não podem fazer isso, né? Explorar os seus compatriotas, os seus irmãos dessa maneira, né? Então ele chamou a atenção daqueles ricos, né? Daquelas pessoas que estavam emprestando o dinheiro aos outros, e falou: não, vocês têm que parar com isso, vocês não podem fazer isso com os seus compatriotas, né? Então vamos entrar num acordo aqui, vocês devolvam aquilo que vocês tomaram deles, né? Os bens que vocês tomaram como pagamento, né? Desses juros, então devolvam para eles e parem com isso, né? Então ele fez uma proposta conciliadora, e ele se incluiu nessa proposta, pois ele e seus auxiliares também haviam emprestado dinheiro, né? Então Neemias não se excluiu, né? Ele também essa proposta falou: não, então eu vou parar, não vou fazer isso mais, mas vocês também não façam, né? Então ninguém vai fazer mais isso, né? Vamos chegar nesse acordo agora, né? Então eles falaram: não, tá bom, a proposta foi aceita, né? E isso fez com que eles jurassem que cumpririam aquele acordo, né? Então houve um consenso, eles reconheceram que estavam errados, que estavam explorando seus irmãos, e concordaram com esse acordo em não fazer mais isso, concordaram em cessar, né, essa cobrança, de devolver aquilo que eles tinham tomado
dos seus irmãos, por conta do pagamento de juros, né? E isso acalmou, né? Então isso trouxe a solução àquela questão, né? A todo aquele clamor, né, que aquele povo fez, e então houve um apaziguamento, né? Voltaram a ter unidade, porque isso obviamente estava dividindo o povo. Então hoje também nós, da mesma maneira, quando nós virmos, né, algo que está trazendo divisão, que está trazendo problemas no corpo, está trazendo problemas na nossa unidade, está trazendo divisão no corpo de Cristo, nós devemos também tomar uma atitude, tomar uma posição e solucionar esse problema, né? Não ficarmos falando, não, deixa que se resolve isso, deixa para lá. Não devemos deixar para lá, né? Nós temos que identificar o problema, e tomar uma decisão de solucionar esse problema, né? De trazer o apaziguamento, trazer a unidade novamente, né? Então, não deixar que isso se estenda, né? Não deixar que isso passe batido, né? Como muitas vezes a gente faz, né? A nossa ação é essa, né? De deixar passar, deixar para lá, mas esse deixar para lá tem péssimas consequências, né? As consequências são muito ruins. Então, nós temos que, no momento em que o problema é identificado, né? Sabemos o que está acontecendo, então é tomar uma atitude para que aquilo seja solucionado e a unidade seja restaurada, né? Então, foi o que Neemias fez. Ele não ficou inerte, ele não falou, vocês que resolvam, vocês que se virem, vocês tomaram dinheiro emprestado, vocês emprestaram, então agora vocês que se entendam. Não, Neemias entendeu que ele era parte do problema e que ele precisava tomar essa atitude, precisava tomar uma atitude de conciliação para que trouxesse a paz novamente ali entre aquele povo e restaurasse a unidade, né? E assim devemos nós também hoje agir, né? Da mesma maneira. Então, no item 4, a revista diz: a paz voltou a reinar entre os judeus. Então, depois que houve aquele acordo, né, a paz voltou a reinar. Então, quando surge um problema entre irmãos, ele deve ser tratado logo e com muito cuidado. Então, nós devemos manter a boa ordem na igreja. Os problemas devem ser enfrentados com humildade, imparcialidade e sabedoria de Deus, principalmente, irmãos. Principalmente sabedoria de Deus, buscar a sabedoria de Deus. Se nós não soubermos como resolver naquele momento, se nós tivermos alguma dúvida, né, falar, mas eu não sei como entrar nessa situação. É um conflito que está havendo entre irmãos, enfim, não sei como entrar nisso. Então, ore, busque a Deus, peça sabedoria de Deus para que aquilo possa ser resolvido, né? Se você vai ser o intermediário, a pessoa que vai trazer a conciliação, então busque sabedoria. Isso é essencial, é fundamental para nós, né? Para manter a unidade no meio do povo de Deus, é fundamental que tenhamos sabedoria no momento da conciliação, no momento de trazer a solução, de agir, né, em determinados conflitos. Então nós precisamos ter essa sabedoria de Deus, né? Demonstrar humildade, imparcialidade e principalmente sabedoria de Deus. Então, nesse sentido, Neemias foi um exemplo para aqueles que estão à frente da obra, e não só da obra de Deus, mas não só aqueles que estão à frente, mas a todos nós, todos, né? Todo o povo de Deus, né? Um grande exemplo para nós de como nós devemos agir no momento de conflito, no momento de divisão, no momento de discórdia, né? Então, é dessa forma que nós temos que agir, como Neemias agiu, né? Com imparcialidade, humildade, com sabedoria, né? Então, identificou o problema, então é agir imediatamente, né? O problema deve ser tratado logo e com muito cuidado, né? Então, problemas relacionais devem ser tratados com amor. A desunião é uma obra da carne, o que entristece o Espírito Santo. A desunião, ela destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, né? E Efésios 5:2 Paulo diz, e vivam em amor como também Cristo nos amou, né? 1 João 4:21 diz, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão, né? Então nós temos que cultivar o nosso testemunho diante do mundo, né? Então,
como conclusão, nós podemos dizer que a união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Então, a união, né, a unidade entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Então, se queremos ter estabilidade espiritual e paz, a unidade ela é fundamental. A união entre os irmãos é fundamental. Né? Então, eu quero fechar com João 17, 21, que diz: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Parte da oração sacerdotal de Jesus, né, que Jesus orava pelos discípulos. Então ele diz, a fim de que todos, né, a fim de que todos eles sejam um. Né, e ele orou não só para aqueles que estavam ali, mas por todos os que haviam de crer. Então ele também orou por nós. Né? Então para que todos nós sejamos um. Né? E assim como ele, né, era um com o Pai, né, o Pai, o Filho e o Espírito são um, é uma unidade. Né? A Trindade é uma unidade. Né? Então também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é na nossa unidade que o mundo vai crer que o Pai enviou Jesus. Então é na nossa unidade que nós vamos dar testemunho ao mundo. É na nossa unidade que vamos dar testemunho de Cristo Jesus a este mundo. Então nós precisamos, irmãos, nesses tempos tão difíceis, de tantas complexidades e tanta confusão, nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, precisamos demonstrar a nossa unidade. Precisamos ser um em Cristo. Né? Nós precisamos estar unidos. Né? E sempre que detectarmos alguma discórdia, alguma desunião, seja o que for, que possa provocar alguma ruptura nessa unidade, nós devemos tratar isso. Né? Isso deve ser tratado. Né? Não deve ser deixado de lado ou deixar que as coisas vão acontecendo, continuem caminhando dessa forma. Não. Nós temos que nos posicionar com relação a isso para manter a unidade, mantermos essa unidade do corpo de Cristo, porque ela é fundamental para nós, né? Para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento da igreja, né? E para o testemunho ao mundo de que a igreja de Cristo é una, de que ela é uma, né? Como nós lemos lá no texto de Gálatas, né? Não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, homem, mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Então que assim seja, né? Que a nossa unidade seja um testemunho para o mundo de que nós estamos unidos em Cristo Jesus, né? Que somos um nele. Apesar das diversidades, nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, né, a manter essa unidade e a ter a mesma atitude de Neemias quando nos depararmos com problemas que afetam a unidade do corpo de Cristo. Né? Que nós tenhamos essa mesma sabedoria, humildade, imparcialidade, para que assim a unidade do corpo seja mantida. Amém? Então, glória a Deus, problemas técnicos de todo lado, mas graças a Deus por tudo. Né? Espero que vocês tenham sido edificados e Deus tenha sido glorificado. Amém? Então eu quero encerrar orando e para que nós possamos fechar mais esta aula da EBD. Amém? Amado Deus, Pai bendito, muito obrigado, Pai. Sou grato a Ti pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela união, Senhor, pela nossa união em Cristo Jesus, pela nossa unidade em Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque é Cristo quem nos une, Pai. É Ele quem sela esta unidade, esta união entre nós, Pai amado. Senhor, é o amor que demonstramos uns pelos outros que nos une, Senhor, cada dia mais, Pai. Por isso, Senhor, mantenha essa união entre nós, mantenha essa unidade entre nós, esta unidade no corpo de Cristo, Pai. Senhor, que não haja entre nós divisões, discordâncias, Senhor, desordem, Pai, mas
que o Senhor mantenha esse vínculo, Senhor Deus, da paz entre nós, Pai, este vínculo do amor entre nós, Pai, e assim possamos testemunhar este mundo, Senhor, que nós somos um em Cristo, Pai, que nós somos uma unidade em Cristo Jesus, Pai. Oh, Senhor Deus, que nós estamos unidos a Ti, Pai amado, e como irmãos, Pai, como parte desta família de Deus, Pai, desta família, Senhor, nós também estamos unidos uns aos outros, Pai, apesar da nossa diversidade, das diversidades, Pai, mas nós somos um em Cristo Jesus, Pai. Ô, Senhor, que assim possamos testemunhar a este mundo, Senhor. Ô, Pai amado, e que sempre que houver alguma discórdia, algum princípio de desunião, Pai, que isso possa ser tratado com humildade, com sabedoria, com imparcialidade, Pai. Que o Senhor nos conceda sabedoria, Pai, para que assim possamos agir, Pai, sempre que houver esta desunião, alguma discórdia, Pai, que possamos ser aqueles que tragam, Senhor, a concórdia, aqueles que tragam, que restaurem a unidade, Pai amado. Ô, Senhor, e não aqueles que muitas vezes põem mais lenha na fogueira, Pai. Não, Senhor Deus, que nós possamos ser, Pai amado, os pacificadores, Pai amado. Que possamos trazer, Senhor Deus, a unidade entre nós, Pai. Ô, Pai Santo, ajuda-nos, Pai. Ajuda os meus irmãos e irmãs que participaram desta live. Que todos nós possamos ser um, sim, sempre em Cristo Jesus, Pai. E que tudo isso seja para a Tua glória, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor os abençoe e que espero que na próxima não tenhamos esses problemas técnicos, tudo seja resolvido, mas graças a Deus por tudo, né? Que o Senhor os abençoe, que lhes dê uma semana abençoada, uma semana na direção do Espírito Santo de Deus e que vocês sejam, nesta semana, testemunhas de Cristo a este mundo. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que Ele abençoe cada um de vocês. Até a próxima live, em nome de Jesus.